Livro Fé e Confissão, A Base da Cura, de T.L. Osborne, traduzido por Eliseu Pereira, Graça Editorial, Rio de Janeiro, 2015. Capítulo 1. A fé é essencial para a cura? Você pode perguntar, irmão Osborne, você acha necessário que eu tenha fé? Não acha que posso ser curado por meio de sua fé? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus 11:6a. E andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Não há dúvida de que a cura por meio da fé alheia é exceção bíblica, não a regra. Meu conselho seria seguir a regra, não a exceção. Estou certo de que quando alguém ouve a palavra de Deus, até a fé nascer em seu coração e a palavra, se a atendermos, sempre produz fé, é curado por meio de sua própria fé. O Pai planejou que todo crente, não apenas alguns favorecidos, fosse um vencedor. Deus quer que você descubra que tem domínio sobre o diabo. Ele quer que você saiba que tem poder sobre a enfermidade, que é vencedor, conquistador, que pode repreender a doença e a enfermidade e ver os sintomas se dissiparem. Você nunca conseguirá a vitória enquanto depender da fé alheia. A fé que pertence a outra pessoa nunca o libertará do pecado. Você deve ouvir o Evangelho e ficar convicto de seus pecados. Você deve crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Assim será salvo. Você deve ouvir a palavra de Deus e crer no Senhor Jesus Cristo como quem o cura. Então, pelas suas feridas, você é curado, as feridas de Jesus. Na maioria dos casos, Jesus não curava uma pessoa antes que ela confessasse sua fé ou observasse uma demonstração de fé para a cura. Foi assim no caso do centurião, em Mateus 8:8. A Bíblia fala do paralítico cujos amigos o desceram em um leito pelo telhado. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Mateus 9:2a e Marcos 2:11b. Ninguém que estivesse de cama permitiria ser carregado em um leito por 4 homens para cima do telhado e depois arriado com leito e tudo, por uma abertura neste, se não cresse que algo lhe aconteceria quando estivesse diante do Senhor. A fé é, em geral, mais vista do que ouvida. Jesus viu a fé daqueles homens em seus atos. A fé sem obras ou atos que lhe correspondam é morta. Tiago 2:26. No caso de 2 cegos que o seguiram clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus lhes perguntou, crede vós que eu possa fazer isto? Responderam-lhe, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Mateus 9:27-30. A mulher cananeia, a qual buscava a misericórdia do Senhor para sua filha, que jazia em casa miseravelmente endemoniada, Jesus respondeu depois de ver sua fé persistente e inabalável. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Mateus 15:28. E desde aquele momento sua filha ficou sã. A mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos e que se apertava entre a multidão, dizendo a si mesma, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Marcos 5:28-34. Ao cego de Marcos 10, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Versículo 52. Ao único leproso que voltou para adorá-lo, Jesus disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 17:19. Quando certo homem pediu a Jesus que fosse à sua casa e curasse seu filho, porque já estava à morte, Jesus disse, vai, o teu filho vive. E a Bíblia diz, e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se.
E no caminho para casa saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. O teu filho vive. João 4, de 47 a 51. Há muitos exemplos mencionados nos evangelhos que não declaram se a pessoa curada tinha fé ou não, tais como a mulher curvada com um espírito de enfermidade, em Lucas 13, 11, o homem que tinha uma das mãos mirrada, Mateus 12, 13, o homem no tanque de Betesda, João 5, 5, as multidões, em Mateus 12, 15, 14, 14 e 14, de 35 a 36, e Marcos 6, 56, e muitos outros. É certo, porém, que essas pessoas tiveram fé para serem saradas. Quando Marcos diz que Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Sua incapacidade de realizar obras poderosas foi atribuída à incredulidade deles. Marcos 6, 5 e 6. Quando Paulo estava pregando o evangelho em Listra, um de seus ouvintes era um homem coxo de nascença. Sem dúvida, Paulo desejava que o homem fosse curado imediatamente. No entanto, em vez disso, Paulo esperou que o coxo ouvisse a palavra de Deus e assim adquirisse fé para receber a cura. Romanos 10, 17. Então Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Atos 14, de 8 a 10. Durante as nossas campanhas evangelísticas pelo mundo, vi milhares de pessoas que sofriam de doenças e enfermidades e foram completamente curadas enquanto ouviam a mensagem que estávamos ministrando. A pregação da palavra sempre produz fé quando se presta atenção nela. A Bíblia diz que pela fé os antigos alcançaram testemunho, Hebreus 11, 2. Deus agradou-se dos patriarcas da antiguidade quando manifestaram sua grande fé. Sem fé é impossível agradar-lhe, Hebreus 11, 6. Não dependa da fé de outra pessoa. Tenha sua própria fé. Você sempre a terá consigo, porque Deus e sua palavra estão sempre com você. A fé individual. As promessas do Altíssimo são para você pessoalmente. Você tem o direito individual de orar pedindo e de receber todas as bênçãos prometidas aos crentes. Jesus disse: aquele que pede, recebe. Ele enfatiza esse fato 6 vezes para você compreender perfeitamente que ele deseja que você fique à vontade para pedir tudo o que quiser. Diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Mateus 7, 7 e 8. Ao longo de toda a Bíblia, Deus procura inculcar em cada um de seus filhos o fato de que todos temos direitos iguais. Ele não faz acepção de pessoas, não tem prediletos, espera que cada um de nós tenha fé. Jesus diz: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. E isso inclui você. Cristo está dizendo: o que vem a mim para suprir qualquer necessidade, seja qual for, de modo algum recusarei. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Disse também: tudo o que vós pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Paulo declarou: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Todo pecador deve arrepender-se pessoalmente, crer pessoalmente, confessar pessoalmente, aceitar pessoalmente, receber pessoalmente e então será salvo pessoalmente. Todo enfermo tem direito a pessoalmente pedir, crer, reivindicar e receber. Então será curado pessoalmente. Milhares de crentes passam a vida pedindo que outros orem por eles, dependendo das orações e da fé de outros, como se estes vivessem mais perto de Deus do que eles, como se soubessem orar melhor do que eles, como se o Senhor ouvisse a oração dos outros antes das suas.
Todo cristão tem direitos iguais e é a vontade e o desejo de Deus que cada um de seus filhos aproveite todas as suas bênçãos. Toda pessoa pode orar e receber a resposta. Jesus afirmou: todo aquele que pede, recebe. Todo pecador que já foi salvo teve de provar que a declaração de Cristo é verdadeira. Do contrário, jamais teria sido salvo. Se o privilégio, tudo aquilo que pede, recebe, está à disposição de todos os inimigos de Deus, quanto mais estará à disposição de seus filhos. Isto é, se esse privilégio estava disponível antes de sermos salvos, quanto mais estará depois de termos sido salvos. Todo filho pode fazer seu pedido a seus pais. Todo bebê faz seu pedido antes mesmo de saber falar uma palavra. Incapaz de fazer coisa alguma, chora e faz seu pedido. Obviamente, os outros filhos da família não têm de rogar à mãe o favor de dar de mamar ao bebê. O bebê pede por si mesmo. Há milhares de cristãos que jamais aprenderam sobre o privilégio de pedir por si mesmos. Gastam seu tempo escrevendo para os outros ou chamando outros para orar por eles, para fazer as orações que eles mesmos deveriam fazer, para rogar a Deus por eles. Outros podem orar com você, mas nunca substitua a sua própria oração pelas orações dos outros, porque Jesus disse: todo aquele que pede, recebe. Cada homem que tem conta no banco pode preencher o próprio cheque. Seria absurdo pedir que alguém que mora do outro lado da cidade fosse ao banco e tentasse sacar uma parte do meu dinheiro de minha conta. A conta é minha. Posso preencher meu cheque sem qualquer dificuldade. Tenho o direito de reclamar o dinheiro, porque o dinheiro é meu. Cada bênção provida pela morte de Cristo é propriedade particular de cada pessoa por quem ele morreu. A Bíblia nos diz que todo israelita mordido pela serpente abrasadora, quando olhava para a serpente de bronze, vivia. Números 21, 8 e 9. Todos tinham de olhar por si mesmos para a serpente de bronze. Em Salmos 107, de 18 a 20, lemos que as pessoas chegaram até as portas da morte. Mas quando elas clamaram ao Senhor, Ele enviou a sua palavra e os sarou. Dezenas de milhares de vezes em nossas campanhas, muitas pessoas têm sido saradas de todos os tipos de enfermidades, doenças e fraquezas, enquanto estão sentadas nos bancos, curadas por sua própria fé, a qual receberam ouvindo a palavra de Deus. A fé é crer que Deus fará aquilo que Ele diz em sua palavra que fará. Deus nunca pediu que alguém cresse que Ele faria uma coisa que não prometeu fazer. Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Êxodos 15, 26c. O profeta Isaías disse: ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Jesus disse ao leproso: quero ser limpo. Mateus 8, 3b. Disse ao centurião: eu irei e lhe darei saúde. Mateus 8, 7. Ao cego disse: vê. Lucas 18, 42. Pedro disse: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Tiago disse: está alguém entre vós doente? A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Tiago 5, 14 e 15. A fé é somente crer que Deus fará estas e outras coisas que já disse em sua palavra que faria, se tão somente crermos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Marcos 9, 23. Tende fé em Deus. Podemos resumir este assunto citando a ordem de Jesus. Tende fé em Deus. Marcos 11, 22. A fé sempre faz mover a mão de Deus. A fé sempre toma posse. A fé é uma força perseverante. A fé depende da capacidade de Deus. A fé não conhece derrota. A fé cresce na provação. A fé nunca discute. A fé jamais se mostra agitada. A fé nunca se gaba. A fé nunca é nervosa. A fé nunca treme e jamais é subjugada. A fé olha diretamente para a palavra de Deus e sabe o que ele disse, porque foi gerada pela sua palavra. A fé sabe que o Deus diz
que o que Deus diz é uma revelação da sua vontade de fazer. A fé aceita a palavra de Deus como decisiva. A fé reclama a palavra e fia-se nela. A fé toma posse das promessas, exige resultados e reivindica os direitos da aliança. Quando a razão discute, quando a esperança teme, treme e fica aflita, a fé permanece firme e imóvel, porque sabe o que Deus declarou. Isso resolve a questão da fé. A fé é invencível, irresistível. Fique firme na palavra de Deus. Conheça a sua palavra. Assim você conhecerá a sua vontade. Leve os seus pedidos ao Senhor e deixe os resultados também com Ele. Dê-lhe uma oportunidade de fazer por você o que Ele tem esperado há tanto tempo. Mas não podia até que você estivesse pronto para agir segundo sua palavra, com fé. Faça como Abraão. Ele creu no Todo-Poderoso e não enfraqueceu na fé. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Romanos 4, 19 a 21. Vá a Deus agora mesmo e cite qualquer de suas promessas que deseja que Ele cumpra em sua vida. Peça-lhe com fé. Faça a oração da fé reclamando essa promessa, isto é, deposite seu pedido no correio da fé e descanse. Confio às autoridades celestiais para que levem e tragam de volta seu pedido devidamente atendido. Não fique orando repetidamente pelas bênçãos desejadas. Solte a sua fé e deixe-a trazer-lhe a resposta. Mantenha essa atitude de fé. Não desista. Continue firme nas promessas de Deus, sem ceder nem um pouco, e sua oração terá plena resposta, pois Deus dirá, vai e como creste, te seja feito. Mateus 8, 13. Capítulo 2. A importância da confissão. Você disse que não podia fazê-lo e no instante em que disse, ficou derrotado. Disse que não tinha fé e nesse mesmo instante a dúvida como um gigante levantou-se e o amarrou. Talvez você não conheça até que ponto é dominado por suas palavras. Você falou em fracassar e o fracasso assenhorou-se de você. Falou em temer e o temor envolveu-o ainda mais. Salomão disse, enredaste com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Provérbios 6, 2. Testificar, testemunhar, confessar. Poucos cristãos reconhecem a importância da confissão e o seu valor em sua vida. Sempre que a palavra confissão é empregada, eles automaticamente pensam em confessar pecados, fraquezas e fracassos. Contudo, esse é apenas o lado negativo do assunto. A confissão negativa de nosso pecado apenas abre a porta para a confissão positiva de toda a palavra de Deus. Nada em nossa vida cristã é mais importante do que a confissão, apesar de raramente a mencionarem nas igrejas. A vida cristã é chamada de confissão, no grego, reconhecimento ou admissão, em Hebreus 3:1. As duas palavras estão intimamente relacionadas, mas têm significados diferentes. A palavra grega da qual se traduz a palavra confissão significa dizer a mesma coisa. Significa dizer o que Deus quis. Significa concordar com o que Deus diz em nosso testemunho. Dizer o que Deus declara em sua palavra acerca de seus pecados, suas enfermidades, seus aparentes fracassos, sua saúde, sua salvação, suas vitórias ou qualquer outra coisa da sua vida. Em outras palavras, a confissão é testificar ou admitir o que Deus diz. A confissão nas provações. Por exemplo, uma enfermidade ameaça abalar a sua saúde. Começam a aparecer sintomas de uma doença. Satanás quer destruir sua saúde e assim tornar sua vida infrutífera no serviço de Cristo. Deus, porém, já fez provisão para a sua saúde. O Senhor já fez uma aliança de cura com você. Ele prometeu, e servireis ao Senhor vosso Deus, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Êxodo 23, 25. Isto porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. A palavra de Deus diz, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, 3.
Jesus Cristo já o redimiu da queda do homem, de suas doenças, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Na atroz cruz, Marcos 15, de 16 a 20, Mateus 17, 26, João 19, 1. Portanto, pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24c. Se você reconhecer tal declaração, isto lhe servirá como base para a sua fé. Você sabe que Satanás não pode colocar doença em seu corpo porque Cristo já levou suas doenças em seu lugar. Portanto, resista a Satanás e a seus sintomas mentirosos de doença. Não tenha medo deles. Você sabe que sua redenção é um fato. Você sabe que suas enfermidades foram postas no corpo de Cristo e que ele as levou em seu lugar. Não tenha medo de nada. Repreenda Satanás, seu adversário, ousada e firmemente, com a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, que morreu para libertá-lo. Fique firme, não ceda terreno. Faça justamente como Cristo, seu exemplo, quando tentado por Satanás no deserto. Lucas 4:8. Diga: Satanás, está escrito. Em seguida cite a palavra: pelas suas feridas já fui sarado. Ele sarou todas as minhas doenças. Cristo tomou sobre si as minhas enfermidades e levou as minhas doenças. Isto é confissão. Confissão é dizer o que Deus diz, falar a linguagem da Bíblia em todo o tempo, resistir a Satanás com a expressão assim diz o Senhor, reivindicar seus direitos diante do trono da graça, confessando a palavra de Deus, as suas promessas. A palavra grega da qual se traduz confissão significa de fato dizer a mesma coisa, isto é, dizer o que Deus diz, ou concordar com Deus em nossa conversão, reconhecer a palavra. Um amigo chega quando você está sendo provado em sua fé e lhe diz: cuidado, um conhecido morreu com essa doença. Vá para a cama repousar imediatamente e mande chamar um médico. Por outro lado, você fala a linguagem de Deus porque crê no que ele diz. As suas palavras estão nos seus lábios, na sua conversação. Confesse abertamente: o Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? Cristo já levou as minhas doenças e pelas suas feridas estou sarado. Em todas as circunstâncias, fale a linguagem de Deus. Sua linguagem e ideias devem estar de acordo com o que ele ensina. A atitude de Deus apresentada em sua palavra torna-se realidade em sua vida até Satanás não mais poder prevalecer contra você, porque sua vida e sua natureza ficam moldadas pela palavra do Todo-Poderoso. 2 Pedro 1,4. Você se torna tão irresistível quanto Deus por causa da palavra, que passa a controlar suas orações, suas palavras, seus pensamentos e seus atos. Confissão é afirmar o que cremos, testificar o que sabemos e declarar a verdade que abraçamos. A palavra de Deus é o único assunto de sua confissão. Dê seu testemunho. Jesus planejou que essa mensagem da vida cristã fosse dada ao mundo por meio do testemunho, isto é, pela confissão daqueles que creem nele, nós. Os que testificam e confessam são os grandes líderes e representantes da nova e revolucionária vida de Jesus Cristo no mundo. O principal problema que enfrentamos, então, é ter conhecimento do que devemos confessar. Somente a palavra de Deus, em todos os momentos, diante de todos os adversários, em todas as circunstâncias. Confissão é afirmar as verdades bíblicas. Confissão é repetir com seus lábios, em oração, as coisas que Deus disse em sua palavra. O que devemos confessar? As coisas que não se conhecem não podem ser confessadas ou testemunhadas. Você deve confessar o que você conhece pessoalmente de Jesus Cristo e quem você é nele. Você tem conhecimento desses fatos por meio da palavra de Deus. O segredo da confissão e da fé que prevalece é ter uma compreensão verdadeira do que, primeiro, Jesus Cristo realmente fez por você. Segundo, você é nele por causa disso. Terceiro, a palavra promete que você pode fazer como consequência de sua obra consumada. Esse conhecimento, junto à firme confissão desses fatos e dos atos que lhes correspondem, produz o mais alto grau de fé. Esse conhecimento vem pela palavra. Simplesmente admirar esses fatos na Bíblia e dizer que crê neles, mas recusar-se a confessá-los firmemente e a colocá-los em ação, priva-o de sua fé na hora da necessidade.
Quando sei quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por mim, o que realmente me pertence agora e o que posso gozar em minha vida cotidiana, torno-me vencedor. Saber que Satanás foi vencido por aquele que nos substituiu e que sua derrota e eterna torna a nossa redenção um fato bendito e uma realidade gloriosa. Você pode saber que a derrota de Satanás foi-lhe imposta por nosso substituto, que essa derrota foi creditada em nossa conta, que nos registros do Supremo Tribunal do Universo, nós agora somos chefes sobre Satanás, que Satanás reconhece que em nome de Jesus somos governantes sobre ele. Quando o seu coração sabe disso, tão bem quanto 2 e 2 são 4, a fé que domina unida com uma nova confissão de autoridade torna-se natural. Você vai falar espontaneamente como Jesus falou, compreenderá os fatos de sua redenção. A fé será tão natural como era o temor antes de ser esclarecido. Você sabe que o próprio Deus colocou Satanás e todo o seu reino sob seus pés e que você é considerado pelo Pai. E por Satanás também, como vencedor, você foi liberto. Sua linguagem passa a ser como a de um super-homem. Você fala como alguém de outra raça ou de outro reino, como de fato somos, geração eleita, sacerdócio real. Você tem autoridade, tem Deus em sua retaguarda. Você se torna corajoso e fala a linguagem de Deus, tão naturalmente quanto o descrente fala nos seus receios. Como seria grande a transformação da igreja atual se os cristãos subissem até o lugar que Deus lhes deu e falassem a linguagem que Deus deseja que o seu povo fale. Não faz muito tempo que, se um crente se declarasse abertamente salvo, seria considerado quase sacrílego. Era considerado absurdo se uma pessoa cresce firmemente em sua salvação como obra consumada e fato definido. No entanto, gradualmente, a luz tem iluminado e chegamos ao bendito conhecimento da conversão completa, de uma vez por todas, da obra instantânea e definida da graça ilimitada de Deus. Contudo, quantos de nós têm coragem de confessar abertamente ao mundo que a palavra declara que somos em Cristo? Observe esse versículo como exemplo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:1a. Isso não quer dizer que somos apenas pecadores perdoados, pobres, membros da igreja, fracos e vacilantes. Isto significa exatamente o que diz. Somos novas criaturas agora. Fomos criados em Cristo Jesus com a vida, a natureza e o poder de Deus dentro de nós. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Confesse isso. Creia. Essas palavras querem dizer o que dizem. Somos novos, tudo é novo. As coisas velhas já não existem mais. Todas as velhas marcas do pecado, da enfermidade, da doença, do fracasso e do temor já passaram. Agora temos a natureza de Deus, sua vida, sua força, sua saúde, sua glória, seu poder. Temos tudo neste momento. Como seria grande a transformação na igreja atual se os cristãos crescem nessas coisas e começassem a falar, a viver e a agir dessa maneira? É justamente isso que o coração do Deus Pai anela. Observe um crente verdadeiro no quarto de um enfermo onde a doença está a ponto de arrebatar a vida do ente querido. Ele é corajoso, ele domina e sabe disso, confessa ousadamente. Maior é aquele que está em mim do que a doença que está roubando meu ente querido. Ele ordena que a doença saia, fala em nome de Jesus e manda que Satanás largue o enfermo. Ordena que o enfermo se levante são, o enfermo sara. Qual a diferença? O crente conhecia sua posição, sua autoridade e seus direitos. Satanás teve de obedecer a sua ordem e Deus confirmou sua palavra. Considere outro exemplo em Colossenses 1:13 e 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isso quer dizer que o domínio de Satanás acabou e o de Jesus Cristo começou. O domínio de Satanás sobre sua vida foi quebrado no momento em que você nasceu de novo. Você recebeu um novo Senhor para governar a sua vida, Jesus Cristo. A enfermidade e a doença, a fraqueza e o fracasso nunca mais poderão dominá-lo. Os velhos hábitos não podem mais dominar sua vida.
Você está redimido, está a salvo. Que emoção seria se essa palavra se transformasse em realidade? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31b. Isso é a coisa mais revolucionária já ensinada. Um versículo como esse deve ser sua confissão ao enfrentar o mundo. Creia e diga: Deus está comigo ao iniciar este dia. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Diga ousadamente: Deus está em mim agora. Aquele que governa a criação está comigo. Que grande confissão! Resultados revolucionários. Encare a vida sem temor. Você sabe que aquele que está em você é maior do que todas as forças que podem formar-se em batalha contra você. Encare as contas que não pode liquidar. Enfrente inimigos sobre os quais você não tem poder para dominar. Enfrente-os sem temor. Grite triunfalmente. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Salmos 23:5. Fique cheio de alegria e de vitória, pois Deus se encarregou de seus problemas. Ele enfrenta as suas batalhas. Não temas as circunstâncias, porque você pode tudo naquele que o fortalece. Filipenses 4:13. Ele não é apenas a sua força, mas está ao seu lado. Ele é a sua salvação. A quem você deve temer? Ele esclarece os problemas da sua vida para que possa agir sabiamente. Ele é sua salvação e o livramento de toda a armadilha colocada por seu inimigo, de toda cilada preparada para escravizá-lo. O Senhor é a força da sua vida. De quem me rearei? O Senhor é a força da sua vida. De quem me recearei? Salmo 27:1. Não tenha medo de nada. Não receie coisa alguma, pois Deus está ao seu lado. Essa é sua confissão. A confissão contínua e ousada de Jesus é o nosso exemplo. Ele confessava continuamente quem era. Temos de confessar quem estamos em Cristo. Temos de confessar que somos redimidos, que nossa redenção é um fato, que somos libertos do domínio e da autoridade de Satanás. Confessemos esses fatos ousadamente com certeza, porque sabemos que são verdadeiros. Confessemos que somos realmente novas criaturas, criados de novo em Cristo Jesus, que somos participantes de sua natureza divina, que a enfermidade, a doença, o medo, a fraqueza e o fracasso são coisas do passado. Nossos amigos ficam maravilhados com nossa linguagem. Parece-lhes absurda e presunçosa. Porém, para nós, essa linguagem apenas exprime os fatos escritos na palavra. É a linguagem da família de Deus. Temos a coragem de firmar-nos na presença dos homens que contradizem a palavra do Senhor e de declarar calmamente que a palavra é verdadeira. Por exemplo, a evidência do físico declara que estou enfermo com uma doença incurável. Confesso ousadamente que Deus pôs essa doença sobre Jesus, que ele a levou por mim e que Satanás não tem direito de colocá-la sobre mim, que pelas suas feridas estou sarado. Creio nisto firmemente e, portanto, seguro-me nessa confissão em face da evidência contrária que diz que não é verdade. Dessa forma, a minha confissão da palavra prevalece e fico são. O intercessor de nosso testemunho. Em Hebreus 3:1, Jesus Cristo é chamado o sumo sacerdote da nossa confissão. O versículo seguinte declara que ele é fiel como sumo sacerdote da nossa confissão, ao que o constituiu, como também o foi Moisés. Nos tempos de enfermidade, confessamos ousadamente suas promessas de nos sarar. Quando confessamos suas palavras, nosso sumo sacerdote Jesus Cristo age em nosso favor, conforme a nossa confissão de sua palavra, e intercede junto ao Pai pelas bênçãos das promessas que confessamos. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Nesse ínterim, desde o tempo em que pedimos a Deus uma bênção a nós, prometida até o tempo em que o Pai a concede, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10:23. Sabemos que o sumo sacerdote da nossa confissão é fiel, como foi Moisés, para interceder por nós até que a resposta seja concedida, conforme a promessa que fielmente confessamos em nossa oração.
na nossa conversação, no nosso testemunho, nos nossos pensamentos e nos nossos atos. A confissão errada. A confissão errada é a confissão de derrota, de fracasso, da supremacia de Satanás. Falar de seu combate com o diabo, como ele o embaraçou, como ele o está mantendo em escravidão e doenças, é uma confissão de derrota. Essa confissão é errada, ela glorifica seu adversário, é uma declaração inconsciente de que seu Deus e Pai o desapontou. A maior parte das confissões que ouvimos hoje glorifica o diabo. Tais confissões debilitam sua vida, mais e mais, destroem a fé e a conservam na escravidão. A confissão de seus lábios, que procede da fé em seu coração, vencerá o adversário em todas as batalhas. A confissão do poder de Satanás para embaraçá-lo e impedi-lo de ser bem-sucedido dá a ele vantagem sobre você. Ele o enche de receio e de fraqueza. Porém, se você confessar abertamente o cuidado e a proteção do Pai e declarar que aquele que está em você é maior que qualquer força ao seu redor, você vai sobrepor-se à influência satânica. Todas as vezes em que você confessar sua dúvida e temores, estará confessando sua fé em Satanás e negando o poder e a graça de Deus. Quando confessa suas fraquezas e enfermidades, você está confessando abertamente que a palavra de Deus não é verdadeira e que ele deixou de cumpri-la. Deus declara: pelas suas feridas fostes sarados, e verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Em vez de confessar que ele levou as suas enfermidades e as lançou fora, você confessa que ainda está doente e aceita o testemunho da evidência natural no lugar do testemunho da palavra de Deus. Agindo desse modo, você fracassa. Enquanto você continuar crendo na confissão da fraqueza, da enfermidade e da dor, permanecerá com elas. Poderá passar anos procurando um homem de Deus para fazer a oração da fé por você, mas nada lhe aproveitará, porque sua incredulidade anulará a eficácia de sua fé. Quem está sempre confessando os pecados e as fraquezas, acrescenta fraqueza, derrota e fracasso em todo o seu empreendimento. Leia a palavra, fale a palavra, confesse a palavra, pratique a palavra, e ela se tornará uma parte de seu ser. Capítulo 3. O convite. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. O conhecimento dessas grandes verdades da redenção torna possível que Deus cumpra todas as suas promessas para você. Convém acrescentar, contudo, que as promessas são para quem aceita Jesus como Salvador. Um homem me perguntou: você pode orar para que eu seja curado? Respondi: certamente. Mas você é cristão? Está realmente salvo? Não, falou o homem. Questionei: então por que você pede que Deus o cure, se não o ama o bastante para servir a ele? Ora, só pensei em ficar curado, ele respondeu. Você pode ficar curado e certamente ficará, mas primeiro aceite Cristo como seu Salvador. Então, ele terá prazer em restaurá-lo, argumentei. Por que você pediria a Deus que lhe desse mais força para servir ao diabo? Se você servir a Deus, ele, Jeová Rafá, o Senhor que cura, terá prazer não apenas em curá-lo, mas também em cumprir cada uma de suas promessas em você e mantê-lo feliz pelo resto da vida. O homem pensou seriamente, aceitou Cristo, foi convertido de modo maravilhoso e sarou imediatamente. Talvez você seja um dos que deseja a cura para seu corpo, mas não tenha a alegria de saber que tudo está bem em sua alma. Se esse é o seu caso, lembre-se de que o melhor momento para ser salvo é agora. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Deus está esperando para derramar suas bênçãos sobre sua vida. Ele deseja revelar-se a você em toda a sua plenitude. Quem nunca aceitou Cristo como Salvador deve lembrar-se de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13:5. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. João 3:7. Paulo afirmou: se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:17. Toda pessoa pode e deve saber que está salva. A Bíblia diz:
Sabemos que passamos da morte para a vida. 1 João 3,14. Há muitas coisas que nunca saberemos, mas graças a Deus podemos saber que passamos da morte para a vida. No momento em que você definir suas ações e seguir o padrão bíblico, terá conhecimento disso. E que bênção é saber que tudo vai bem com a sua alma. Alguns talvez perguntem: como posso saber que estou salvo? Como ter certeza de que meus pecados foram perdoados? O carcereiro de Filipos perguntou: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles, Paulo e Silas, disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 30, 31. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16a. Paulo declarou: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Pedro disse: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 21. Todos esses versículos têm uma promessa definida: você será salvo. Se você atender definitivamente ao que eles exigem, será salvo. A oração da cura. Agora que você aceitou Cristo como Salvador, você é um filho de Deus e tem direito ao cumprimento de toda e qualquer promessa que o Senhor fez à sua família. Se você precisa de cura, ore neste momento e seja curado da mesma maneira que foi salvo. Cristo levou suas enfermidades e pelas pisaduras dele você foi sarado. Aquele que perdoou todas as suas iniquidades também curou todas as suas enfermidades. Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Como filho de Deus, se você precisa de cura, use seus direitos em oração e dessa forma seja liberto e curado onde estiver. Agora que você está terminando a leitura deste volume e tomou conhecimento de seus direitos em Cristo como cristão, concretize a sua fé. Repreenda o inimigo que tem interferido em sua saúde e seja abençoado conforme a promessa. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, 3. Se você está doente ou incapacitado de alguma forma e crê na mensagem de libertação que apresentamos neste livro, se está pronto para concretizar a palavra, colocando sua fé em ação, ore assim: Pai Celestial, graças te dou porque me revelaste a verdade. Graças te dou porque Cristo me redimiu das minhas doenças, fazendo-se enfermo em meu lugar. Rendo-te graças porque pelas suas pisaduras fui sarado. Estou muito grato porque não preciso levar minhas enfermidades, como também não preciso levar meus pecados, porque tu me revelaste Cristo, meu eterno substituto, que em meu lugar levou minhas dores e minhas iniquidades. Estou muito contente por conhecer a verdade, que Satanás é o responsável pelas minhas enfermidades e eu tenho direito à autoridade legais sobre todos os demônios. Agora, Pai, venho conforme as Escrituras, esperando que tu guardes a tua palavra e cumpras a tua promessa. Eu sou o Senhor que te sara. Repreendo o inimigo que tem causado o meu sofrimento. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que a causa da minha doença saia e que todo sintoma seja destruído pelo poder do meu Senhor que está presente. Pai, graças te dou porque tu ouviste minha oração e me respondestes agora. Reivindico a promessa de cura para o meu corpo pela fé em tua palavra e te agradeço porque a fonte da minha enfermidade foi destruída e conforme a promessa de Jesus eu sarei. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Visto que você já orou e repreendeu a origem de sua enfermidade e reconheceu pela fé na palavra de Deus que Ele respondeu sua oração, retenha firme a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23.